Olá, bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Luísa, Enzo, Evelyn, Clara. Vamos ver todas as pessoinhas que estão entrando. Larissa. Pedro, Miguel. Pelo amor de Deus, né? Tudo bem? Esther, Ian, Lucas. Piege. Professora, apostila 1 ou 2? Ainda um. Tem um módulozinho que nós vamos terminar hoje. Com a glória de Deus. Amém. Espera um pouquinho, Pro. Tá Eu tenho bom. que ir lá pegar. Beleza. Vou vai ter lá. que pegar um. Enquanto isso, aprecia esse PM. Não pode ser apostilar 2, não. Já tá aqui na mesa. De boa. Não, ainda tem um módulo rapidinho, nós vamos terminar hoje. De boa, você vai ver. Ai, coisa! Julieta, bom dia. Eu tô aqui também, bom dia. Bom dia. Opa, eu tô vendo aos pouquinhos, calma lá. Bom dia. Tudo bem, O Gabriel? Gabriel ficou mó sem graça, coitado. Tudo bom? É que tô vendo aos pouquinhos aqui, é que a minha tela ela vai mudando de posição, aí eu vejo aqui as pessoinhas que estão chegando aos pouquinhos. Tiago, Henrique, pessoal chegando aos Faz pouquinhos assim, ó, aí. lá no canto superior direito tem um Gallery View, dá pra ver todo mundo. Achei! Não, então, eu tô vendo aqui, é que conforme vão entrando as pessoinhas, aí elas vão mudando de lugar, assim, aí às vezes eu bato o olho assim, não vi quem já entrou. Rian já tá aí novo com a gente, deixa eu ver quem mais. Os demais já Assistindo veio aqui. Friends antes da aula começar. Quem seria a Andrea? A André é aluna nova. Põe aí, André, cara, cadê? Aí. Oi, aluna nova! Opa, Aí eu falei assim, quem seria a Andréia? eu vim aprender com vocês. É nossa suporte aí, ó, tá vendo? Luninha nova. É Bom isso aí. dia, Bom dia, André. Tudo bom, amor? bom dia, boa Bom aula, dia. galera. Obrigada, amor. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Cheguei! Opa, chegou. Vamos lá. Tô só esperando assim, só mais um minutinho, hein? Mais um minutinho. Oi, Mariana chegou também. Larissa, pode falar, Larissa. Tô todo ouvidos. É que hoje a minha mãe e meu pai eles tiveram que trabalhar e eu tô na casa da minha tia e eu não trouxe a apostila do módulo 1. Ó, eu vou passar um slide, né? Alguns slides aí para vocês verem comigo. Ai, que Aí, frio! que foi, Viege? Frio! Tá. Viege. Aí você tenta acompanhar e depois você, se a gente conseguir entrar nos exercícios, aí você acompanha, né, só de olhar e depois você pega as respostas quando passar a videoaula para vocês. Tá? Aula online aí gravada, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Vou pedir para que vocês desliguem aí o áudio de vocês. Vou começar a passar as explicações, né? Tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa antes? Tudo ok? Vamos lá. Tudo ok. Ok. O que a Larissa perguntou aí que é isso? Nada? Então vamos lá. Nada piscou uma tela com o episódio que eu tô assistindo. Desliga o áudio aí agora, tá, Pedro? Que eu vou começar a explicar aqui agora para vocês. Bom, o último módulo dessa apostila 1 é falando-se de figuras geométricas planas. O que vem a ser as figuras geométricas planas, então? Ó, são todas aquelas que estão no mesmo plano, que não possuem 3 dimensões. Eu já passei isso para vocês, não já? Uma parte? Uma parte. Já, né? Só vou dar uma continuidade onde nós paramos, tá?
Então, seria, né, aquelas que não têm 3 dimensões, ou seja, ela só tem comprimento, só tem largura. Porque se ela tiver profundidade, aí eu já falo que ela tem 3 dimensões, aí ela já não é mais plana. Ela é tridimensional ou as chamadas figuras espaciais. Algumas figuras são chamadas de linhas e elas podem ser retas ou curvas, como esse exemplo, como esse exemplo e como esse exemplo. Eu lembro que eu já passei isso aqui para vocês também. Então, continuando. Os tipos de linhas, né? Existem 4 tipos. Uma seriam as curvas planas abertas e simples, curvas planas abertas e não simples, curvas planas fechadas e simples e as fechadas e não simples. Vamos a cada uma delas. Primeiro, curvas planas abertas e simples. Quando eu digo que ela é aberta, é porque aonde eu começo, eu traço. Deixa eu ver se alguém está querendo falar alguma coisa aqui nesse bate-papo. Ó, eu gostaria que em sala de aula não temos conversa e aqui no bate-papo, enquanto eu estiver explicando também não, porque, ó, parem de falar, por favor. Eu já tenho até pessoa pedindo para que pare de falar, tá bom? Então, presta atenção e sem bate-papo agora. Senão, eu vou ter que desativar o bate-papo de vocês. Na próxima aula que a gente tiver, eu vou ter que desativar isso para vocês não ficarem conversando enquanto tem as explicações. Então, por favor, sem conversa agora, presta atenção, senão eu vou ter que parar de novo, né? Vamos lá. Curvas planas, abertas e simples. Então, quando eu começo a fazer o desenho num determinado ponto, se eu não voltar ao mesmo ponto onde eu comecei, eu não estou fechando a figura, né? Não estou fechando a linha. Então, por isso que ela é chamada de aberta. E por que ela é chamada de simples? Porque em nenhum momento eu cruzei as linhas. Eu não fiz um encontro das linhas. Então, é por isso que ela é chamada de abertas e simples. A outra seriam as abertas também, só que aí já não são simples. Ou seja, ó, eu começo nesse ponto, ó, e eu não fecho ela, ó. Percebam que eu não termino no mesmo ponto que eu comecei. Então, ela continua aberta. Agora, por que ela é chamada de não simples? Porque existe intersecção nas figuras. Quando eu falo intersecção, é que elas se cruzam em algum momento, ó. Aqui elas se cruzaram aqui, ela se cruzou aqui, ó. Então, por isso que ela é chamada de curvas planas, abertas e não simples. Simples é aquelas que não se cruzam. E não simples é aquelas que se cruzam em uma vez, 2 vezes, não importa. Se cruzou uma vez, já não é mais simples. Se tiver alguma pergunta em questão aqui, o que eu estiver falando, pode levantar a mão, eu dou a vez da pessoa falar, tá? Senão eu vou continuando aqui nos slides. Continuando. Curvas planas, fechadas e simples. Para ela ser fechada, eu tenho que começar o desenho e terminar no mesmo ponto que eu comecei. Conforme essa daqui. Tem alguém com áudio ligado, pedir para desligar, né? Eu não estou conseguindo ver quem é ainda. Ó, aí essa daqui começou aqui, ó, circulei. Então, isso aqui é fechado, ó. E ela é simples porque ela também não se cruzou em nenhum ponto. Então, ela é chamada simplesmente fechadas e simples. Agora, essas que nós vamos chamar de fechadas e não simples, elas também começam e terminam no mesmo ponto, porém elas se cruzam, ó. Por isso que elas são chamadas de fechadas, porque comecei e terminei no mesmo ponto. E são chamadas de não simples, justamente porque elas têm esse pontinho aqui de intersecção, ó. Se interseccionou uma única vez, já não são chamadas de simples, seriam não simples. Continuando. Vamos falar agora dos polígonos. Polígonos são todas as curvas fechadas simples. Então, se elas são simples, não pode se cruzar. E, além disso, ele precisa ser formado de vários segmentos, um seguido do outro, por isso que é o segmento consecutivo, né? Um seguido do outro. E não podem ser colineares. Colineares são aqueles segmentos que estão na mesma reta, tá? Não podem ser também. Esses segmentos vão ser os lados do polígono, tá? Então, eu dei alguns exemplos aqui, ó. Esses que eu vou falar aqui a respeito, que eu vou dar os desenhinhos, eles não são polígonos, eu vou explicar cada um. Ó, esse aqui não é um polígono. Ele
ele é uma figura fechada e simples. A característica do polígono é essa. Porém, ele é formado de segmentos e curvas aqui, ó. Ele faz curva, ó, é arredondado. E não pode. Para ser um polígono, eu preciso que todos os lados dele precisam ser retos, precisam ser segmentos. Então, esse exemplo aqui, essa figurinha não é polígono, tá? Esse outro aqui, ó. Apesar de ser fechado, de ser simples, porque não está se interseccionando, ele não é um polígono porque não é formado por segmentos, né, que se unem aí consecutivos. Eles fazem curvas, então não é um polígono. Nesse caso aqui, também não é um polígono, né, porque, ó, apesar assim, ó, tá vendo, ó, ele não é simples e precisa ser simples. Quando eles se interseccionaram aqui, não deu mais a característica de polígono, tá? Então, isso aí também não é um polígono. Agora, eu vou mostrar para vocês o que são polígonos. Esse aqui seria um polígono, ó. Eu tenho todos os lados, ó, são segmentos, não tem mesma medida, mas não tem problema nesse caso. Mas todos os ladinhos desse polígono são retos, ó, não faz curva, né? Não tem volta arredondada. Então, nesse caso, ele é um polígono. O outro polígono que nós temos, né? O retângulo também é um polígono. O outro aqui, no caso, um triângulo. Então, percebam que eles precisam ser fechados, não podem se cruzar e não pode ter nenhum lado arredondado. Tudo tem que ser retinho. Todos eles precisam ser segmentos. Continuando, se tiver alguma coisa para perguntar, levanta a mão que eu chamo. Agora, e os tipos de polígonos? Existem vários tipos de polígonos, tá? Nós temos as classificações de cada um deles aqui, até 20 lados, número de lados. Então, dependendo do número de lados do polígono, eu classifico ele e dou um nome específico. O menor polígono que nós temos é o triângulo, é o que é formado por 3 lados. Depois nós temos o quadrilátero, depois nós temos o pentágono, né? Depois nós temos o hexágono, ó, dependendo do número de lados de cada um, nós temos até o 20. Existem outros, tá? Existem outros, mas nem convém dar pra gente aqui que nós nem vamos trabalhar com esses lados que tem muito, né? Polígonos que tem muitos lados. Então, convém a gente memorizar esse aqui, ó. O triângulo, o quadrilátero, o pentágono. Quem tá assim, quem tem aí um pouquinho mais de informação em relação a futebol, pode perceber que, esse time ele já ganhou 5 vezes. Então ele é pentacampeão. É a mesma ideia, tá? Ó, penta. O que vai acrescentar aqui, na sequência, é o gono que nós temos aqui, ó. Pentágono. Pentágono. Vem a palavra gono aqui, ó. Vai todo o gono, tá vendo, ó? Até nós chegarmos aqui no 20. Então, nós temos o penta, né? O pentágono. Nós temos o hexa, o hexágono, o hepta, o heptágono. E aí afora, ó, cada um deles, tá vendo, ó? E a partir do 10, ó, decágono. Decágono é o 10. A partir do 10, a gente vai ter sempre decágono junto também, ó. Decágono no 11, ó, que seria um decágono. No 12, do decágono. No 13, tri decágono. No 14, tetra decágono. E aí vem, ó, todos eles seguidos de decágono até chegar no icoságono, tá? Essas são algumas ideias aí. Não vamos trabalhar com superiores a esses, tá? Então, continuando. Se falando de triângulos, nós temos algumas características dos triângulos. Quando a gente olha para os lados, conforme estou vendo essa primeira aqui, ó, e ele possuir os 3 lados iguais, aí eu posso dizer que eles são chamados de equilátero. Deixa eu ver o que estão me perguntando aqui. Se a linha tem 3 retas, qual é o nome? Se a linha tem 3 retas, qual é o nome? Espera aí, gente, que eu tô vendo aqui o que me perguntaram. Gabriel. Se a linha tem 3 retas, qual é o nome? A linha tem 3 retas. Não entendi o que você perguntou, Gabriel. Não entendi. Você pode perguntar em voz aí? Pode perguntar em voz, senão eu tenho que ficar voltando no slide. Pode perguntar. Não, era sobre ela ter 3 linhas e não fechar, mas foi antes de você começar a explicar. Ah, sim. Aí entendeu agora? Ok. Sim? Então, vamos lá.
Continuando então, se falando do triângulo, ó. O triângulo, ele é formado por 3 lados, né, que a gente já sabe, que é o menor polígono que nós temos, porque não dá para formar um polígono com 2 lados, né, senão eles não vão se fechar, não tem como. Quando tem esses tracinhos aqui, ó, em qualquer figura geométrica, tá? Quando tiver esses tracinhos assim, ó, ele está anunciando que os 3 lados têm a mesma medida. Então, esse tracinho, ele serve justamente para anunciar medidas iguais. Então, quando nós temos um triângulo onde os 3 lados possuem a mesma medida de comprimento, ele é chamado de triângulo equilátero. Esse exemplo aqui. Outro tipo de triângulo é aquele onde possui 2 medidas iguais. Ó. Percebam que eu estou afirmando que essa medida é igual a essa aqui. O que vai ser diferente vai ser sempre a base. Pode ser menor ou pode ser maior que os outros 2 lados, não importa. E quando eu tenho 2 lados de mesmo comprimento, ele é chamado de triângulo isósceles. E por fim, nós temos aquele triângulo onde os 3 lados são diferentes. Não tem nenhuma medida igual, ó. Essa é diferente dessa, que é diferente dessa. Então, nesse caso, nós temos o triângulo escaleno, tá? Continuando. Também podemos classificar o triângulo de acordo com o ângulo. Nós sabemos já que quando nós temos um ângulo de 90 graus, ele é chamado de retângulo, que é esse caso aqui desse triângulo. Ó. Esse triângulo vocês vão perceber mais para frente, a partir do 9º ano, 8º ano, já entra um pouquinho. Que esse triângulo retângulo, ele tem muitas propriedades que nós vamos trabalhar na geometria. Ele é muito importante, tá? Vocês vão ouvir falar muito de triângulo retângulo ainda. Então, o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus, ó. Não importa os demais. Possui um ângulo de 90 graus, é chamado de triângulo retângulo. Tudo bem? Alguma pergunta? Ok? A ela perguntou no chat. O que quer perguntar? Eu tenho que ir lá ainda no bate-papo. Deixa eu ver se consigo deixar esse bate-papo aberto aqui, que aí fica mais fácil para mim. Vocês conseguem ver o que eu estou fazendo? Professora, eu posso anotar no caderno? Eu tirei prints de alguns aqui? Pode. Quem é docinho? Ah, Estela. Pode, amor. Inclusive, gente, essas aulas estão sendo gravadas e elas vão depois tudo no clipe para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida antes de ir pro clipe, tem um canal meu lá que eu tenho que baixar esses clipes para depois mandar para vocês, né? Aí vocês podem visualizar que todo dia eu posto as aulas que eu fiz. Eu sou inscrito no canal. É professora Regina Fernandes, tá? Aí vocês podem ir lá também, caso vocês ainda não tenham no clipe, vocês podem ir lá que eu já posto todos os dias as aulas que eu dei no dia, tá? Se tiver alguma dúvida lá. E de qualquer forma, vai pro clipe para vocês, mas pode ser que não vá no mesmo dia, tá bom? Então, continuando, ó. Então, o triângulo retângulo, já falei do triângulo retângulo. Agora, o triângulo chamado de acutângulo. O triângulo chamado de acutângulo é aquele que possui todos os lados agudos. Lembrem-se lá que lados agudos são aqueles que possuem um ângulo menor que 90 graus. Então, se os 3 ângulos forem menor que 90 graus, ele é chamado de acutângulo. Olhando para esse daqui agora. E falando do triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo... O nome, hein? Obtusângulo, exatamente. É aquele que possui um ângulo maior que 90, um ângulo obtuso. Obtusângulo, tá? Então, esse é o nome que se dá. Se eu tiver um ângulo maior que 90 graus, ele já recebe esse nome de obtusângulo. Se todos os 3 forem agudos, acutângulo. Se tiver um reto, retângulo. Continuando. Agora vamos falar dos quadriláteros. Os quadriláteros, existem vários tipos de quadriláteros. Pode falar, Vieja. Ô, Pro, e se tiver no triângulo acutângulo, 2 só agudos? Não tem como ter 2 só agudos. Por exemplo, vou voltar lá para te explicar melhor, ó, na imagem, peraí. Deixa eu baixar a mãozinha. Ó, aqui. Ó, vamos imaginar que eu tivesse 2, né? 2 triângulos agudos, conforme você me perguntou.
Aqui, por exemplo, ó, tá vendo que é agudo, ó? Esse é agudo, ó. Tá vendo onde eu tô passando o mouse? Sim. Dá para ver? Aqui, ó, aqui é agudo, aqui também Sim. é agudo. Se eu tiver um ângulo agudo, ele tem que ser, o outro, ou ele vai ser obtuso, porque dependendo, lembrando aqui a gente tem, ó, dentro somando os 3 ângulos do triângulo, tem que sempre que dar 180 graus, sempre. Quando eu somar esse ângulo aqui com esse, os 3 somados em qualquer triângulo, vai ter que dar sempre 180 graus. Então, se eu tiver um ângulo menor que 90 em 2 e o outro for obtuso, quem vai classificar o nome é o obtuso. Agora, se os 3 forem agudos, ó, se os 3 forem agudos, aí é acutângulo. Porque pode ser que eu tenha 2 agudos, conforme você me falou, ó. Só que aí o terceiro tem que ter obtusângulo. Tem que ser obtuso. Aí ele classifica como obtusângulo mesmo. Bastou um ângulo ser maior que 90, aí ele é classificado como obtusângulo. Para ser acutângulo, os 3 precisam ser menores que 90. Tudo bem, Viege? Uhum. Deu para entender agora, ok? Então, vamos lá. Uhum. Vou continuar, então, falando dos quadriláteros, tá? Os quadriláteros, eles... deixa eu ver aqui, deixa eu tirar. Os quadriláteros, então, existem vários, né? Para ser quadrilátero, às vezes a gente fala assim, o quadrado. O quadrado é um quadrilátero, mas tem outras figuras. Qualquer polígono que é formado por 4 lados, eu chamo ele de quadrilátero. Ele pode até ser uma figura que eu desconheço, uma figura abstrata. Mas se ele tiver 4 lados, ele é um quadrilátero. Tá? Então, quadrilátero, nós temos vários. Vamos começar a falar do trapézio. O trapézio pode ser desenhado dessas 3 formas aqui, ó. Essa maneira era chamada de trapézio isósceles. Isósceles porque ele tem 2 lados aqui, ó, iguais, tá? E por isso que ele é chamado de isósceles. E essas aqui são as bases do trapézio, ó. Uma base vai ser sempre maior que a outra, tá? Então, ó, trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados paralelos, ó. Esse lado aqui, ó, é paralelo a esse, né? Correspondente às suas bases, ó. São as bases que são paralelas. E uma é sempre maior que a outra. Então, esse aqui é o isósceles, 2 lados de mesma medida, 2 lados iguais. Trapézio retângulo, ele possui 2 ângulos retos, ó, aqui e aqui. Aqui as bases também são paralelas, e uma base menor que a outra. Esse é um outro trapézio. E aí a gente tem o trapézio escaleno, onde os lados são totalmente diferentes um do outro, não tem lados iguais nenhum. Ó. Aqui esse lado é igual a esse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Pode falar, Enzo. Não, aqui eu tinha apertado aqui sem querer. Ah, ok, beleza. Tá, então esses são os 3 tipos de trapézio que nós temos. Continuando, agora falando de outro quadrilátero. Paralelogramo. O paralelogramo, ele é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos, ó, lados opostos paralelos, ó, esse lado é oposto a esse, e eles são paralelos. A mesma coisa acontece aqui, ó, esse lado é oposto a esse, que também é paralelo. Pode falar, Gabriel. Professora, eu botei uma pergunta no chat que é assim, ó. Seja qualquer a forma que ela seja, ela sempre vai ser escalena, isósceles ou quadrilátera? Ou é... O que eu escrevi aqui? Peraí. Não? Se perdeu? Bom, eu me montei de volta. A pergunta que eu tinha feito no chat era se, seja qualquer a forma, ela sempre vai ser isósceles, escalena ou retângulo. Isósceles, escaleno ou retângulo? Você fala do triângulo? Não, seja qualquer a forma. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Eu vou até passar outros aqui, ó, que tem lados iguais, mas que não tem ângulo reto, que tem 2 lados, nem sempre vão ter só 2 lados iguais, pode ser todos os lados diferentes, depende da figura. Tá? Eu acho que se eu continuar passando aqui as figurinhas, você vai começar a entender o que você me perguntou.
Vê se você tira essa dúvida de acordo com o que a gente vai Obrigada. De nada. Então, ó, continuando, ó, o paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos, ó. Ele parece um retângulo, só que aí, imaginem um retângulo e você dá uma torcidinha para o lado. Ele é bem parecido, ó. Ele tem esses dois lados opostos que são de mesma medida. Esses dois lados também, ó, são opostos e têm mesma medida, tá? Ou seja, tem sempre a mesma medida e as diagonais se cruzam no meio, ó. Quando eu traçar a diagonal aqui, ó, de um biquinho até o outro, de um vértice até o outro, ó, eles vão se cruzar exatamente aqui no meio. Essa é a característica do paralelogramo. O outro que a gente tem é o losango. O losango, ele parece uma pipazinha aí, que vocês estão, às vezes, costumam empinar, sei lá, se alguém empina, né? O losango é um paralelogramo, ó, tá vendo? Ele é um paralelogramo também, que tem os 4 lados congruentes e as diagonais perpendiculares. Os 4 lados são iguais, ó. Olha o tracinho de igualdade. E quando a gente pega do vértice e traça a diagonal, ó, quando elas se cruzam, ela vai ter que formar um ângulo de 90 graus. Essa é a característica quando se fala perpendicular. Perpendicular é quando duas retas se cruzam e forma aí um ângulo de 90 graus. Essa é a característica do losango. Nós temos também o retângulo, ó. O retângulo é um paralelogramo que apresenta os 4 ângulos retos. O paralelogramo, essa partezinha aqui, ó, esses dois lados que está anunciado aqui, que seria, digamos assim, a altura, no paralelogramo ela é inclinadinha, mas ela tem a mesma característica do retângulo, tá? Ó, os dois lados também opostos são iguais, né? São paralelos. Esses dois lados também são iguais, são paralelos. A diferença de um para o outro é que esse daqui forma ângulo de 90 graus. Já o paralelogramo não forma ângulo de 90 graus, são ângulos distintos, tá? São diferentes, não são 90 graus, não. É a diferença aí de um para o outro. O outro que a gente tem é o quadrado. O quadrado é um paralelogramo novamente, ó, que tem os 4 ângulos retos e os 4 lados congruentes, ou seja, de mesma medida. A palavra congruentes é sinônimo de igualdade, tá? Na geometria. Então, nós temos os 4 lados de mesma medida. E os ângulos aqui também, ó, os 4 são ângulos retos, tá? Então, essa é a ideia aí que a gente tem da parte das figuras geométricas aí. Alguma pergunta em questão para mim? Tudo bem? Não mais. Não mais, agora, então tá bom, tá vendo? Tirou aí a dúvida. Então, eu quero que vamos todos juntos, com exceção da Larissa, tá, Larissa? Mas depois você pode verificar a aula aí, quando você tiver ela gravada, se você quiser olhar lá depois lá no YouTube, lá você pode olhar, tá bom? 120, página 120 aí, todos comigo na página 120. Vocês podem falar para mim, tá? O que vocês encontrarem aí nessa figura, né? É uma figura, figura geométrica que vocês conseguem identificar nesse quadro. Girl with a boat. É o nome do quadro aí, de Pablo Picasso. Vê se vocês conseguem visualizar algumas figuras geométricas e quem tiver pode me já respondendo. Aí a gente já vai antecipando. Conseguem ver algumas figurinhas aí? Dessas todas que nós falamos, conseguem ver algumas? Gabriel viu qual? Eu vi muitos triângulos aqui, muitos triângulos, ok. Podemos escrever triângulos, tem mesmo. Triângulos tem vários. Qual mais? Eu tô vendo aqui se tem um trapézio. Eu tô virando a apostila aqui pra ver se tem um trapézio. Eu achei um trapézio verde. Um trapézio. Tem trapézio também. Pode colocar não trapézio verde. Não, não, veja, é para ver o que é para você achar algumas. Eu achar algumas figurinhas aí. Tem trapézio também, viu? Então, eu tava me virando aqui a apostila, revirando. Tem trapézio. Oi. Eu achei o trapézio. Ó, se vocês visualizarem o rostinho dela, presta atenção no rosto dela, onde tem a boca, que está em amarelo. Aí tem um triângulo que está em vermelho e o olho que está em azul. Se nós juntarmos os 3 triângulos, dá um trapézio. Um trapézio isósceles, né? Isósceles não, escaleno, nenhum lado igual. Tá? Tem um trapézio aí, a gente visualiza, ó, as 3 coresinhas lá, tá?
que mais que a gente pode visualizar aí que vocês conseguiram ver? Podem ir falando aí. Um quadrado. Um quadrado. Pode falar, Gabriel. Vai soltando a voz aí. Quadrado Não fui também eu, nós não, foi o temos. Viager, eu acho. É que tá aqui com a sua mão levantada. Não? Opa, desculpa. Ah, pode baixar então aí. O que mais? Tem mais? Conseguiram ver retângulos? Retângulos também, né? Primeiro bola aqui. Sim, não. Isso, então, ó, as figuras que nós temos ali, ó, Ah, certo? inferno. Ó, triângulos, retângulos, quadrados e trapézios. São essas figuras geométricas que a gente consegue visualizar, dessas que nós falamos, né? Professora. Oi. Ah, tá. Eu já ia falar outra, esquece. Você ia falar uma que não falamos. Você ia falar o círculo? É quase isso. Ah, tá. Não, Porque é uma que parece que ela tá até chutando uma bolinha, não parece? Mas no caso lá aí na seriam esquerda. só das figuras que a gente viu aqui, tá bom? Então ficaria sendo essas 4: triângulos, retângulos, quadrados e trapézios. Aí vamos virar a página aí, ó. Vamos lá para verdadeiro ou falso, tá? Eu vou ler e aí eu vou perguntar para uma pessoinha em questão para me responder. Pode falar, Luísa. Eu tinha achado um pentágono no rosto dela. Um pentágono? Então, também, ó. Também temos um pentágono. Quando a gente pega aquela parte amarelinha, vermelha e azul e mais o branco, né? Isso mesmo, podem colocar, inclusive. Exatamente, nem tinha percebido. Pentágono. Achei que não era pra falar. Não, pode falar. Pentágono. Perfeito, Luísa. Alguém mais quer falar aí, que levantou a mão? Pode falar. Alguém mais em questão aí para me perguntar? Tranquilo? Ok, então vamos lá. Verdadeiro ou falso? Vou perguntar para algumas pessoinhas em questão aí, tá? Vou ler, aí vocês vão ver se essa afirmação é verdadeira ou falso. O que vocês acham? Na letra A, tá dizendo: todo quadrado é um paralelogramo. Quem tiver com dúvida para saber se é verdadeiro ou falso, dá uma voltadinha aí nas páginas, tá? Tem as explicações aí. Então, ó, todo quadrado é um paralelogramo. Coloquem aí se vocês acham que é verdadeiro ou falso. Aí a letra B. Todo paralelogramo é um trapézio. Vê aí se vocês acham que é verdadeiro ou falso. C. O quadrado é um retângulo de lados de mesmas medidas. Coloquem verdadeiro ou falso. D. Polígono é toda figura fechada. E por fim a letra E. Todo losango é um quadrado. Agora eu vou perguntar, hein? Na ordem que me aparece aqui, ó, das pessoinhas, é a Mariana que vem primeiro. Vamos lá, Mariana. Verdadeiro ou falso para a alternativa A? Todo quadrado é um paralelogramo. Verdadeiro? Verdadeiro, ok, muito bem, verdadeiro, certinho para Mariana. Aí na sequência é o Lucas Nascimento. Lucas, o que você colocou aí, ó? Todo paralelogramo é um trapézio. Eu tinha colocado que era falso. Você tinha colocado ou você colocou? Não, eu coloquei. É verdadeiro, é verdadeiro. Arrumem aí quem colocou falso, é verdadeiro. Todo paralelogramo é um trapézio. Verdadeiro. Agora a letra C. Viege. O quadrado é um retângulo de lados de mesmas medidas. Verdadeiro, ok, verdadeiro. Certa resposta. Miguel. Letra D. Polígono é toda figura fechada. Tá sem o áudio, Miguel. Para de cantar, viagem. Miguel. Eu coloquei verdadeiro. Verdadeiro?
Ó, seria verdadeiro se ele tivesse falado que o polígono é toda figura fechada simples. Ele não falou, ele só falou que ela é fechada. Se por acaso ela se cruzar, aí já não é polígono, então seria falso, porque teria que ter esse complemento também. É falso. E a letra E, quem vai me responder é a Julieta. Todo losango é um quadrado, Julieta. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, correto, falso. Ó, deixa eu ver até que hora que vai aqui nossa aula, só para eu confirmar. 9h20. Já tá aqui, 9h20. Então é isso, tá, gente? Vocês vão fazer o seguinte para mim. Vocês vão fazer essa página 121, só a 121, tá? Vocês vão finalizar ela aí no tempinho que vocês tiverem. E aí, na próxima aula, que a gente vai se ver sexta-feira. Aí a gente corrige e aí a gente já começa a apostila 2, tá bom? Aí vocês façam aí, tragam prontinho para sexta-feira, que é a nossa próxima aula. Pode falar, Estela. Gente, falando... Qual é a última? Ah, tá. É falso. Ficou nessa ordem, ó. Verdadeiro, 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 falso e falso. Beleza? Alguma outra pergunta? Não? Então, nos vemos sexta-feira. Beijo em vocês, até mais. Tenham um bom dia a todos. Adeus. Até mais. Tchau. Adeus, não. Tchau. Tchau. Adeus. Tchau. Adeus dá a impressão que não vamos mais Tchau. nos ver. Tchau. Então, dá a impressão de até nunca mais. Não, pelo amor de Deus. Só tchau, tá, É Gabi? Só até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bom dia também, todos vocês. Tchau, tchau.